A igreja condenou o comunismo. Então ela condena quem luta pelos pobres? Não. E essa confusão acontece porque estamos misturando duas coisas diferentes. Uma coisa é combater a pobreza, a exploração e a injustiça. Outra é adotar uma determinada teoria sobre como a sociedade deve ser organizada. A igreja não condena a primeira. Pelo contrário, ela defende a dignidade do trabalhador, seus direitos e a proteção dos pobres. Então, quando a igreja fala contra o comunismo, do que ela está falando? Aqui precisamos fazer uma distinção. Aqui no Brasil, alguns sem saber o que é comunismo atacam espantalho. Mas falando da realidade, ao longo da história, a palavra comunismo foi usada para realidades diferentes. Por isso não podemos colocar todas elas no mesmo pacote. Quando os documentos da igreja fazem essas condenações, especialmente no século XX, elas tratam de determinadas doutrinas e formas de comunismo ligadas ao marxismo, ao materialismo e à luta de classes. Mas o que é a luta de classes? Alguns que me assistiram nos vídeos passados fizeram suas críticas, mas eu não estou dando a minha opinião. Eu estou apenas apresentando o que a igreja falou, é informação. Vamos imaginar, um trabalhador está sendo explorado, recebe pouco e trabalha em condições injustas. Ele pode lutar contra essa injustiça? Sim. Pode se organizar e reivindicar seus direitos? Sim. A igreja nunca ensinou que o trabalhador deve simplesmente aceitar a exploração. O problema aparece quando a luta entre classes passa a ser considerada a chave fundamental para explicar toda a sociedade. E a solução é apresentada como a vitória de uma classe sobre a outra. Isso a igreja rejeita. Porque para ela existe uma diferença entre lutar contra uma injustiça e entender a luta de classes como o princípio fundamental da sociedade. A igreja reconhece que existem conflitos e injustiças reais, e diante deles ela ensina que o cristão deve buscar a justiça, mas não pode transformar o outro em um inimigo que precisa ser vencido ou eliminado, porque para a igreja existe algo maior que a classe, a pessoa humana. O trabalhador não é apenas proletário, o empresário não é apenas burguesia. Antes de qualquer posição econômica, ambos são pessoas criadas à imagem de Deus. Por isso, a igreja pode rejeitar determinadas formas de comunismo e, ao mesmo tempo, denunciar a exploração dos trabalhadores. Pode defender a propriedade privada e, ao mesmo tempo, exigir justiça para os pobres. Pode rejeitar a luta de classes como o princípio da sociedade e, ao mesmo tempo, defender a luta pela justiça. Porque a defesa dos pobres não nasceu do comunismo, nasceu do evangelho. Se a igreja não propõe uma sociedade organizada pela luta de classes, como ela pretende enfrentar a pobreza, a exploração e a desigualdade? É um tema para um novo vídeo. Até lá!